criação, testemunho que os anjos deram às mulheres piedosas a respeito da ressurreição de nosso Senhor. E hoje nós teremos diante de nós a voz da nova criação, pois o próprio Jesus se apresentou àquelas irmãs para testemunhar, não apenas por sua voz, mas acima de tudo pela sua presença, e uma nova criação, uma nova era fora inaugurada na manhã daquele domingo em que ele ressurgiu dos mortos. Convido os irmãos a abrirem as Escrituras, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, para fazermos a leitura ali dos versículos 8 a 10. E percebam que nestes versículos nós vamos encontrar exatamente as palavras de Jesus dita às mulheres que foram ao sepulcro. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 28, dos versos 8 a 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Oremos. Pai bendito, nós nos alegramos que o nosso Senhor Jesus, Ele está vivo e reina. Nos alegramos, ó Deus, porque não apenas Ele está vivo, mas Ele habita conosco. Conforme Ele mesmo prometeu ao final deste capítulo de Mateus, nós encontramos o registro desta promessa. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando João, pelo teu Espírito, pôde contemplar a glória do Cristo ressurreto, Jesus se revelou a ele como aquele que anda no meio das igrejas, dos candelabros, que representam o teu povo santo, separado, escolhido, cumprindo assim a promessa que fora feita a Israel, quando o Senhor disse ao povo hebreu: Eu serei o teu Deus e andarei no meio de vós. E o Senhor anda em nosso meio, e o Senhor está conosco pelo teu Espírito, por aquele que também é Emanuel. Ó Deus, nós te bendizemos por isto. No entanto, Senhor, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, e mesmo com a tua presença junto a nós, nós não a percebemos, ou então resistimos o governo do Senhor sobre nossa vida. Por isso, ó Pai, que nós ouçamos o apelo que Jesus fez à igreja de Laodiceia, quando disse: Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrirdes a porta, entrarei em tua casa, cearei contigo e tu cearás comigo. Senhor, esta palavra não foi dita a pessoas inconversas. Esta palavra foi dita à igreja. E ela termina com um apelo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que Cristo diz à igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Tira de nós todas as resistências, para que possamos usufruir de comunhão com o Cristo que habita conosco. Que não sejamos como aqueles crentes de Corinto, que mesmo tendo a habitação de Deus no meio deles, porque esta é uma realidade da nova criação, eles provocavam o zelo de Cristo, os ciúmes do Senhor, por causa de seu mundanismo, de sua idolatria, de seu pecado, de sua vida de comunhão com o mundo e com as trevas. Ó Pai, muitas vezes temos andado assim, mas que nesta noite, pela contemplação do Evangelho que nos mostra a presença de Jesus se manifestando vivo, ressurreto, aquelas nossas irmãs, que nós também, pelos olhos da fé, possamos contemplá-lo, possamos ouvir a sua voz e desta maneira atender o seu chamado e o seu comissionamento. É a oração que fazemos no nome dele, do nosso Senhor ressurreto. Amém. Meus irmãos, na semana anterior, nós falamos dos versículos de 5 a 7, que registram o testemunho da ressurreição por meio de um anjo. O anjo que desceu dos céus, quando houve um grande tremor, o anjo que removeu a pedra que estava sobre
à porta do sepulcro, daquela caverna, e que por fim assentou-se sobre ela, ele mesmo, pela primeira vez, de primeira mão, foi o mensageiro celeste para dar àquelas mulheres que buscavam o corpo de Cristo o testemunho de que ele não estava mais ali, conforme registrou Lucas. Porque buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, pois ressuscitou. Mas, meus irmãos, percebam que as palavras que foram ditas pelo anjo são as mesmas palavras agora que serão repetidas com algumas pequenas mudanças, com algumas pequenas nuances, pelo próprio Senhor Jesus. Primeiramente, como disse na semana anterior, o motivo desta repetição é para demonstrar que o evento da ressurreição, ele é testificado por duas testemunhas. A testemunha angelical, como o representante da antiga criação caída, em que o homem não tinha acesso por Deus e na qual os anjos se tornaram mediadores e mensageiros da palavra de Deus, e a nova criação redimida, que por meio de Cristo não precisa mais da mediação de anjos ou de qualquer outro ser, porque esta nova criação tem acesso direto a Deus através do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Deus homem. Na antiga criação, os anjos eram mediadores entre Deus e os homens, conforme nos diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, no verso 2. Mas agora em Mateus 28, dos versos 8 a 10, algo novo acontece. O Cristo ressurreto e glorificado manifesta-se àquelas mulheres como o cabeça e o representante de Deus sobre a criação. Aquele a quem Deus deu autoridade sobre principados e potestades, sobre os reis e governantes da terra. Cristo confirma o testemunho do anjo e reafirma que a obra de Deus, a promessa de Deus de restabelecer sua comunhão com o homem, de reconciliar o homem consigo, destruindo o poder do pecado e das trevas, que esta promessa havia sido consumada, porque ele ressuscitou. O anjo deu um testemunho a respeito de Cristo. E Cristo agora testemunha a respeito de si mesmo. E o seu testemunho é ainda mais poderoso e eloquente, porque é um testemunho cuja presença de Cristo corrobora. Mas vejam, meus irmãos, o que acontece com aquelas mulheres, porque no versículo 7, o anjo dá a elas uma comissão, a mesma comissão que também será dada a elas pelo Senhor no versículo 10, quando o anjo disse no versículo 7, e aqui nós temos o primeiro ide deste capítulo 28, que culminará no grande ide da grande comissão, ali no versículo 19. Então o anjo disse às mulheres: ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E o que as mulheres fazem? Impactadas pelo testemunho angelical, o versículo 8 nos mostra que elas prontamente obedecem à comissão do anjo. Prontamente elas encaminham-se depressa para avisar os discípulos que o Senhor estava vivo. Diz o verso 8, e retirando-se elas apressadamente. O anjo diz, ide depressa. E o que elas fizeram? Retiraram-se apressadamente. Mas elas não chegaram a sair daquela região em torno do sepulcro, que era um grande jardim. Ainda ali, nas proximidades do sepulcro, elas são impedidas em sua pressa, em seu caminhar célere, por uma nova testemunha. Enquanto as mulheres obedeciam à comissão dada pelo anjo, elas encontram no caminho o próprio Cristo, agora vivo, ressurreto. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus que anda no meio do seu povo. Elas o encontram. Então nos diz o texto, e enquanto elas partiam, o Senhor se manifestou. Aqui está o primeiro encontro, meus irmãos, da humanidade com Cristo ressurreto. Todos nós que cremos em Jesus, um dia o veremos ressurreto. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, um dia
estaremos diante dele e se cumprirá a promessa de que ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas aquelas mulheres foram privilegiadas porque elas são as primeiras pessoas, os primeiros seres humanos que com seus olhos humanos, com seus olhos físicos, contemplam o Senhor ressurreto. E vejam, onde elas o contemplam? Onde Deus, Filho, o Deus que se fez homem, o Verbo encarnado é contemplado? Foi em um templo? Foi em um palácio? Foi no Santo dos Santos, ali em Jerusalém? Não, meus irmãos. Ele não foi contemplado entre sacerdotes ou poderosos, mas em um caminho, em um jardim, por pessoas simples, por mulheres simples, porém piedosas e obedientes. Ao obedecerem à comissão dos anjos, elas são surpreendidas pela graça de Deus e contemplam Jesus. O domingo, que começou com lágrimas, porque elas haviam ido ao túmulo para preparar o corpo de Cristo, este mesmo domingo termina com adoração e com missão. A promessa de Cristo que é dada a todos nós de enxugar as lágrimas de nossos olhos, ela primeiramente foi cumprida na vida daquelas santas irmãs. Elas vieram chorando ao túmulo e saem agora, conforme diz o texto, tomadas de grande alegria, como podemos ler no versículo 8. Portanto, o que nós aprendemos aqui deste testemunho de Cristo a respeito de sua ressurreição, que é dado às mulheres piedosas que foram ao sepulcro? Aqui, meus irmãos, a ideia central é que o testemunho de Cristo ressurreto revela a voz e o poder da nova criação. A nova criação de Deus é inaugurada. Uma criação em que os poderes deletérios, os poderes corruptores, os poderes de miséria e condenação do pecado já foram vencidos e cada vez mais serão submetidos a Cristo. Mas há 4 atos neste texto que nos provam que o testemunho de Cristo revela o poder da nova criação. Em primeiro lugar, há uma transformação do medo em alegria. Em segundo lugar, a própria aparição de Cristo como o novo Adão, pela maneira e circunstância na qual ele se revela. Em terceiro lugar, através desta aparição, Cristo é adorado por um novo povo que Deus forma para o seu louvor. E por fim, depois da adoração, há o comissionamento da família de Deus. Cristo trata os seus discípulos não apenas agora como discípulos de um mestre, ou então como servos de um senhor, mas membros de uma família. E é isso que nós observamos no testemunho do Senhor. Vejamos agora de forma mais detida estas coisas no texto. Em primeiro lugar, a presença de Cristo e a voz de Cristo como ressurreto faz com que as mulheres passem do medo à alegria. O seu coração é transformado pela presença do Cristo ressurreto. Diz o versículo 8, que aquelas que retiravam-se apressadamente do sepulcro eram tomadas de medo e de grande alegria. Medo e alegria. O texto une estas duas emoções que geralmente nós entendemos como emoções opostas, como sentimentos contraditórios. Onde geralmente há medo, dificilmente haverá alegria e vice-versa, temor e alegria. Mas percebam, meus irmãos, que este temor aqui não é de pavor, não é um temor de repulsa, não é um temor que afasta por causa da condenação, mas é um temor de reverência. O mesmo tipo de temor que tomou a vida dos profetas quando estavam diante de Deus. Por exemplo, Isaías, que na presença do Senhor sentiu este temor, um temor santo. Não há naquelas nossas irmãs, naquelas mulheres crentes, o mesmo medo que é citado no versículo 4. Que foi o medo sentido pelos soldados, que diz que os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. As mulheres foram tomadas de um temor santo,
E este temor santo e reverente, ele não é o medo característico dos pecadores, que os faz afastar de Deus, aquele medo que Adão sentiu após pecar, que o levou a se esconder da presença do Senhor. Não, este temor santo, ele se mistura com alegria, porque é um temor que provém da comunhão daqueles que diante do Senhor, ao contemplarem sua glória, sua bondade, sua majestade, seu poder, são tomados de um temor que os leva à adoração, mas enche o coração de alegria. É o temor que o crente sente na presença de Deus. É este o medo que havia no coração delas. Grande alegria, que é o fruto da nova vida de Cristo nelas. Porque na antiga criação, meus irmãos, como eu já disse, o medo era a consequência do pecado. Por causa do pecado, os homens estão separados de Deus, e a glória de Deus produz nos homens medo, porque ao verem o Deus santo, cheio de glória e de justiça, só resta ao homem o pavor da morte, tal como o pavor que tomou os soldados, que tremendo, apavorados, caíram como mortos. Na antiga criação, era assim que o medo agia no coração dos que não estavam na aliança da graça. Mas agora, na nova criação que rompe com a ressurreição de Cristo, o temor reverente produz alegria, porque o homem, mesmo sabendo que Deus é santo, mesmo sabendo que Deus é fogo consumidor, mesmo sabendo que Deus é justo e se ira contra o pecado, não inocenta o culpado, o homem sabe que toda esta ira foi derramada em Cristo na cruz. Portanto, eu posso me aproximar. Portanto, eu posso me alegrar. Portanto, eu posso me achegar. Porque este Deus revelado na face do Cristo ressurreto é o Deus santo que dá perdão. É o Deus justo que justifica o impuro. É o Deus que se ira contra o pecado, mas cuja ira foi aplacada pelo sangue da cruz. É por isso, meus irmãos, que o temor que sentimos reverente, ele não nos afasta de Deus, ele produz alegria. E se você de alguma maneira tem medo de se aproximar de Deus, é porque você não está sendo movido a Deus pelo Espírito Santo, mas pela sua carne. Porque quando o Espírito Santo nos convence de nossos pecados, ele também nos faz levar os pecados à cruz. E ali nós vemos que os nossos pecados merecem a morte. E a morte que os pecados merecem foi sorvida até a última gota por Jesus. E por isso eu estou alegre. E era por isso que aquelas mulheres estavam alegres, porque o Cristo ressurreto é a prova de que os pecados foram pagos, de que Deus estava satisfeito com o sacrifício que traz a paz. A alegria jungida, unida ao temor reverente, ela procede dos frutos da paz, da reconciliação, do perdão que aproxima o pecador perdoado do trono da graça. A velha humanidade fugia da presença de Deus. Adão se escondeu da presença de Deus. Mas agora estas mulheres, que são as primeiras desta nova humanidade, elas, as primeiras testemunhas do Cristo ressurreto, elas correm ao encontro de Deus. Veja que coisa notável. Enquanto Adão e Eva se esconderam, estas mulheres correram para abraçar os pés do Deus Filho. Temor com alegria. O reformador João Calvino, comentando este texto, este versículo 8, ele diz palavras muito importantes. Ele diz o seguinte: assim como o terror do pecado foi removido, foi tirado pela cruz, o temor santo renasce da visão da glória de Cristo. Portanto, o temor da condenação é tirado pela cruz. Se sua consciência te acusa, é porque você precisa se apegar à cruz. Você precisa contemplar o Cristo ressurreto, que venceu a morte, para que os seus pecados fossem perdoados, porque as Escrituras nos dizem que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Para que Deus nos aceite perdoados, reconciliados, em paz, na presença dEle,
por causa dos méritos de Cristo. O Evangelho, ele não destrói o temor, ele o purifica. Não é mais um temor que afasta, mas é um temor de respeito. É o temor que um filho tem pelo pai e pela mãe que ama. Um temor reverente, mas é um temor cheio de amor. Um temor que não tem medo da comunhão. Um temor que experimenta grande alegria. O medo carnal, nesta nova criação, é substituído pela alegria santa, que é um sinal de um coração regenerado, de um coração no qual habita o Espírito Santo. Mas vejamos a segunda parte desta obra de Cristo na nova criação. Aqui o novo Adão, que é o próprio Cristo, o último e perfeito Adão, ele mesmo aparece para manifestar a voz, o testemunho desta nova criação. No versículo 9, na primeira parte do versículo é dito: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, salve. Meus irmãos, na antiga criação, quando Deus criou Adão e a mulher e os colocou no jardim, Deus falou com eles no jardim. E qual foi a palavra de Deus ao homem? Até mesmo antes de criar a mulher, foi a palavra do pacto de obras. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A primeira palavra de Deus ao homem na antiga criação foi a palavra da lei. O homem só poderia manter-se em comunhão com Deus pela obediência perfeita à lei de Deus. Mas nós sabemos que ninguém é capaz de aproximar-se de Deus pela perfeita obediência, a não ser Cristo. Cristo agora, que reconcilia a humanidade com Deus, não traz àquelas mulheres legislações, não traz àquelas mulheres obrigações, ele traz uma simples saudação: salve. E onde ele disse isto às mulheres? Em João 19:41 nós somos informados. João diz o seguinte: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Jesus fala estas coisas num jardim. A tal ponto que, conforme o registro de João, Maria Madalena o confundiu com um jardineiro e disse: onde colocou o corpo do meu Senhor? Me diga, pensando que ele fosse um jardineiro. O cumprimento da promessa de Deus de reconciliar o homem por meio de um novo representante, da semente da mulher, que viria e esmagaria a cabeça, a autoridade de Satanás sobre a humanidade, ela se cumpre. E agora, como um novo Adão, andando por um jardim, Jesus diz à humanidade restaurada: salve. A palavra grega traduzida por salve, ela é da raiz da palavra graça, kairete, que significa literalmente alegrai-vos. Elas já experimentavam grande alegria, mas agora Jesus diz a elas: salve, em outras palavras, alegrai-vos. Meus irmãos, os católicos romanos equivocadamente atribuem esta saudação como um privilégio especial apenas de Maria. Porque foi esta a saudação do anjo em Lucas 1:28 a Maria: salve, mulher favorecida. E aí no latim, Ave Maria. É a mesma palavra. Mas esta palavra que fora dita primeiramente a Maria, como a portadora do Salvador, que foi formado em sua natureza humana no ventre da Virgem, esta mesma saudação agora é dada através daquelas mulheres a todos os cristãos. Todos nós, salve, muito favorecidos, porque todos aqueles que receberam o privilégio de serem feitos filhos de Deus pela fé em Jesus, devem se alegrar, pois a graça lhes pertence. E percebam que o privilégio destas mulheres é ainda maior do que a saudação que Maria recebeu, pois Maria foi saudada por um anjo, mas essas mulheres são saudadas pelo próprio Filho de Deus. Salve! O Cristo ressurreto fala esta palavra de graça. Na primeira aliança a palavra foi da lei,
Na nova aliança, a palavra no jardim, pelo novo Adão, é salve, é graça. Alegrai-vos. A saudação usada por Jesus, ela designa um tipo especial de alegria, porque há aqui um fundamento teológico nesta saudação, já que o termo está relacionado à palavra graça. Portanto, esta palavra, de acordo com os dicionários bíblicos, significa estar alegre pela graça oferecida. Ou então, esta mesma palavra serve como um convite para se deleitar na graça de Deus, ou ainda uma ordem para regozijar-se por experimentar a graça de Deus e ser consciente de tão grande benefício. É a mesma ordem que o apóstolo Paulo dá aos filipenses e por meio deles a todos nós. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que, meus irmãos, nós às vezes ficamos tão conturbados? Se nós parássemos nas horas de tristeza e de prova e nos lembrássemos de que Cristo ressuscitou e de que nós temos acesso a Ele, nós então ouviríamos em nosso coração a mesma palavra que foi dita no jardim às mulheres. Salve, alegre-se na graça, contente-se com a graça, regozije-se com a graça. Agostinho, ele observa a respeito disto em seu sermão o seguinte: Jesus a saudou com alegria, porque ele havia destruído a causa de toda tristeza. A morte, o pecado, a condenação foram destruídas. Por isso ele a saúda com alegria. E percebam que esta é a mesma terminologia, a mesma saudação que ele usa quando manifesta-se a cada domingo para cear, para partir o pão com seus discípulos, porque ele se colocava no meio deles e dizia: salve, a paz seja convosco. Meus irmãos, não há razão para um cristão não estar cheio de alegria, a não ser quando nós conturbamos o nosso coração com as preocupações mundanas, com as coisas deste mundo caído e com o pecado. Temos acesso a toda fonte de alegria na graça, alegria indizível e cheia de glória, alegria do Cristo ressurreto, que venceu todos os nossos inimigos, que removeu todas as causas de tristeza. Continuando então, em terceiro lugar, elas recebendo a saudação da graça, elas reagem se prostrando e abraçando os pés de Cristo, uma adoração, o culto da nova criação. Meus irmãos, como era o culto a Deus na antiga criação? Era um culto em que os homens até podiam se aproximar, mas nunca chegar perto demais, porque era um culto perigoso. Cultuar a Deus na antiga criação era um exercício de algo extremamente perigoso. Era, podemos dizer, desculpe a analogia, um esporte radical. Porque qualquer erro em cumprir aquilo que Deus determinou aos sacerdotes em Levítico, aquilo que Deus determinou na lei, poderia causar a destruição dos adoradores e não a sua bênção. E era algo tão perigoso que ninguém ousava entrar no lugar mais próximo de Deus, no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, apenas um dia no ano, e para que ele entrasse, toda a nação, homens, mulheres, crianças e animais, tinham que passar todo aquele dia em jejum. Veja a dificuldade para ter comunhão com Deus. Este era o culto da antiga aliança. Mas agora vejam o culto da nova aliança, no versículo 9. Depois de Jesus saudá-las, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Os judeus estavam mais perto de Deus do que os gentios, mas ainda estavam afastados, porque era impossível se aproximar, já que no templo, no santuário, haviam cortinas e paredes que separavam os adoradores de Deus. Mas quando Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo,
E agora, quando Cristo ressurgiu, e como um novo Adão, ele anda no meio do jardim, assim como Deus andava também com Adão, e Cristo agora é a personificação do próprio Deus e da nova humanidade. Ele anda no meio dos adoradores, conforme a promessa de Levítico 26, que nós lemos, conforme a realidade descrita por João em Apocalipse, do Cristo glorificado andando no meio dos candelabros, que são as igrejas. Ele agora é adorado com proximidade máxima. As mulheres estão tão próximas que o tocam e se prostram diante dos seus pés. A antiga criação, meus irmãos, ela terminara com os homens se afastando de Deus. Por causa do pecado, eles foram expulsos do jardim. Por causa do pecado, o culto era cheio de restrições para que os homens não fossem consumidos pela presença de Deus quando se manifestava em Israel. Por causa do pecado, Deus restringiu o acesso do homem ao seu santuário, ao Éden, colocando na porta do jardim querubins que o vigiassem e uma espada de fogo flamejante. Mas agora, neste novo jardim, não há querubins que impedem a proximidade das mulheres. Não há espada de fogo para consumi-las por causa de seus pecados. A nova criação começa com mulheres simples, ajoelhadas, prostradas aos pés de Jesus, eu imagino, beijando os pés do Senhor, chorando com alegria e derramando suas lágrimas de alegria nos pés do Senhor, adorando o Deus que se fez homem. Elas têm acesso íntimo, acesso pleno, algo que nenhum dos sacerdotes experimentou, algo que nenhum dos profetas, em suas visões da glória de Deus, puderam acessar. Quando Isaías viu o trono de Deus, ele não beijou os pés do Senhor, ele não o abraçou, ele não o tocou, pelo contrário, temendo, ele disse: ai de mim. Mas aqui não há nenhum ai de mim. Elas chegam-se, elas tocam o Cristo real, ressurreto e glorificado. Não é uma visão, não é uma lembrança, mas é aquele mesmo corpo que foi moído na cruz, que foi depositado no sepulcro e que agora está diante delas em glória e que um dia nós o veremos. O gesto de abraçar os pés mostra este reconhecimento da soberania de Cristo, é sua resposta de entrega total. Ele é o meu Redentor, tudo Ele fez por mim. Elas abraçaram os pés para mostrar que não apenas o viam, mas o serviam, que o reconheciam como seu Senhor. E aqui se cumpre o que diz o Salmo 2, versículo 12. Beijai o filho, para que não se ire. E aqui também é derramada sobre aquelas mulheres a promessa que encontramos no mesmo Salmo, que diz: bem-aventurados todos que se refugiam nele. Elas se refugiam aos pés de Jesus. Nós temos este mesmo acesso, meus irmãos. Tanto aqueles que estavam perto, mas que não podiam chegar tão perto, porque era perigoso, os judeus, quanto nós que estávamos longe, os gentios, fomos agora aproximados. Podemos nos achegar aos pés de Jesus. Podemos tê-lo conosco. A adoração é o ápice desta nova criação. Não uma adoração por meio de sombras, como na antiga aliança. Não uma adoração por vários ritos que serviam para indicar a distância entre o adorador e o Santo dos Santos. Porque toda a antiga aliança, em seu culto, fazia os homens lembrar: Deus é santo, e para entrar na presença dele, vocês precisam ser santos. Sede santos, porque eu sou santo. Mas qual homem pode por si mesmo se tornar santo? Mas agora aquelas mulheres são santas, porque o sangue de Cristo, derramado na cruz, as tinha santificado. Elas podem chegar na presença do Deus Santo. Deus não é mais adorado por meio de anjos, Deus não é adorado mais por meio de sombras da antiga aliança. Deus é adorado face a face na pessoa de Cristo. E por fim, como em todo culto, após a adoração, nós somos comissionados ao serviço. E é isto que Jesus faz aqui no versículo 10, quando ele disse: não temais,
Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Cristo, ele repete as palavras do anjo: não temais. E em seguida a ordem: ide. Mas há um acréscimo teológico profundo aqui. Vocês perceberam como ele trata aquelas mulheres? Qual é a maneira dele chamá-las? Perceberam como ele se refere aos discípulos? Jesus, pela primeira vez neste evangelho, de uma maneira direta, ele chama os discípulos de irmãos. Ide avisar a meus irmãos. Jesus é o nosso irmão. Ele é o nosso irmão. Percebam a proximidade que temos com ele, porque ele se fez como um de nós, porque ele assumiu nossa natureza, carne e sangue, sem pecado. Avisai a meus irmãos. Jesus já havia falado esta verdade de uma maneira genérica, geral, não aplicando a pessoas específicas. Neste evangelho, no capítulo 12, no versículo 50, quando Maria e os seus irmãos naturais o buscavam para prendê-lo, pois ele era tido como um lunático, conforme nos informa Marcos. E então Jesus é informado pelos seus discípulos: eis que tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem levá-lo. E Jesus então diz aos discípulos: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmãs? E por fim, no versículo 50 do capítulo 12 de Mateus: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui Jesus definiu de forma antecipada quem seriam seus verdadeiros irmãos espirituais. E agora que ele cumpre a promessa de nos purificar pelo seu sangue, ele, vitorioso e ressurreto, tendo pago o preço pelo nosso pecado, tendo nos resgatado da morte, ele aplica esta verdade de maneira direta. O relacionamento dele mudou com seus seguidores. Ele não é apenas o mestre e eles os seus discípulos. Ele não é apenas o Senhor e eles os seus servos, os seus escravos. Ele é o nosso irmão mais velho. E podemos chamá-lo assim, porque a Bíblia o faz. A Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ide avisai aos meus irmãos. Romanos 8, 29 nos declara: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A ressurreição inaugura esta igreja universal e extremamente privilegiada, porque os israelitas, embora fossem filhos de Deus, povo de Deus, ainda não tinham o pleno acesso a estes privilégios, a estas prerrogativas. Eles nem mesmo chamavam Deus de seu pai. Há raras menções no Antigo Testamento de Deus sendo tratado como pai. Ele era tratado como o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas agora ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. E Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. O autor da Epístola aos Hebreus explica por que agora ele se tornou nossos irmãos. Conforme nós lemos na liturgia, em Hebreus no capítulo 2, no versículo 11, é dito: ele não se envergonha em nos chamar de irmãos. Meus irmãos, meus queridos, Jesus teria motivo de se envergonhar de nós se ele olhasse nossa condição, se ele olhasse os nossos pecados, se ele conhecesse os nossos pensamentos, se ele soubesse cada um dos nossos passos? Mas veja, não existe o se aqui. Porque ele conhece o seu pensamento, ele conhece os seus pecados, ele sabe cada um dos seus passos. E a Bíblia nos diz em Hebreus 2,11, ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos, porque antes de fazê-lo, ele nos purificou de todos os nossos pecados, ao assumir a nossa condição e ao se oferecer por nós. Que grande irmão é Jesus! Que irmão bendito, que amigo! E ele mesmo disse aos discípulos que não há amor maior do que este, que ele tem por nós como nosso irmão e amigo, em dar a sua vida por nós. Não há amor maior do que este.
Por isso a missão agora é uma missão de irmãos, uma missão fraterna. Nós somos agora família de Deus. Jesus anuncia um fato de que eles são irmãos, e como irmãos, eles vão reunir todos os filhos de Deus em uma grande família. E a Galileia seria o lugar de início deste ministério, o símbolo desta nova família, desta nova humanidade restaurada por Jesus. Mas, meus irmãos, permitam-me apenas mais um detalhe muito importante no texto. Você lê aqui no versículo 10 a ordem de Jesus, ide. E você também pode ler no versículo 7 a mesma ordem dada pelo anjo, ide. Mas eu quero te informar que na língua original são palavras totalmente distintas. São palavras diferentes. São verbos distintos. O anjo usou um verbo para ir, e Jesus agora usa outro verbo para dar a ordem de ir. O verbo aqui, em Mateus 28:10, traduzido por ide, não é mais o mesmo verbo usado pelo anjo. O anjo usou um verbo cujo sentido básico é deslocar-se de um lugar para o outro. É apenas um ir físico, um movimento de um local para o outro. Vão, saiam daqui da Judéia, de Jerusalém, e vão até a Galileia, para avisar os meus irmãos que ali me encontrarei com ele. Um movimento físico. Agora Jesus usa um outro verbo, um verbo mais forte, tanto em seu modo quanto em seu tempo, e um verbo que tem um sentido mais profundo. O verbo usado por Jesus, meus irmãos, significa ir, retirar, mas ir debaixo de autoridade ou comando. É um verbo muito comum na língua grega para a ordem de uma autoridade para um subalterno. Por exemplo, este verbo aparece aqui no Evangelho, no capítulo 8 de Mateus, quando aquele centurião que implora a Jesus que curasse o seu servo, ele disse: Senhor, não precisa ir em minha casa, porque eu sou um homem investido de autoridade, e quando eu dou uma ordem, vá a um dos meus soldados, ele tem que ir. Foi este o verbo usado pelo centurião. O sentido do verbo, portanto, é ordenar debaixo de autoridade, para cumprir uma missão. É isto que Jesus diz às mulheres. Em outras palavras, o anjo dá uma ordem de movimento, mas Jesus transforma este movimento em uma missão. O verbo que Jesus usa carrega um tom de autoridade, de envio, e é uma antecipação da grande comissão. Com isso, meus irmãos, o Evangelho de Mateus, uma sutileza literária, ele mostra a progressão da revelação. O verbo usado pelo anjo é como se fosse um convite, que elas fossem. Mas o verbo agora usado por Jesus é uma ordem daquele que tem autoridade, como o irmão que é o primogênito na família de Deus. Vão, eu ordeno, façam isto debaixo de minha bênção, debaixo de minha ordem. É um comissionamento oficial. Assim, meus irmãos, estas mulheres passaram de simples testemunhas de Cristo, conforme a palavra do anjo, para serem agora espécies de arautos de Cristo. Pessoas que receberam a incumbência de anunciarem o Cristo ressurreto. E esta mesma missão é dada a toda a igreja. Porque enquanto a grande comissão foi dirigida especificamente aos apóstolos como líderes, pois esta grande comissão envolve os sacramentos e o ensino, coisa que é restrita, esta primeira grande comissão dada às mulheres envolve toda a igreja. Todos nós somos comissionados por Jesus para testemunharmos do Evangelho daquele que ressuscitou. O anjo ordena, Cristo confirma. Cristo, meus irmãos, ao ordenar que elas vão, não apenas as despede, mas as constitui mensageiras do Evangelho, que é um ato de soberania dele sobre a igreja. Tanto nesta última palavra de Cristo, nós percebemos a verdade de que ele é a cabeça da igreja. E por que isto é assim? É interessante que este mesmo verbo
Jesus usa para si mesmo, no capítulo 26, no versículo 24, quando ele diz que o Filho do Homem vai para ser entregue. O verbo aqui traduzido por vai é o mesmo verbo traduzido aqui no verso 10 por ide, demonstrando que ele vai para cumprir a missão que lhe fora dada pelo Pai. E porque ele cumpriu esta missão, ele tem autoridade para governar sobre a igreja e enviar-nos em missão. Porque ele foi à cruz e nos purificou, ele tem poder para nos enviar, para anunciar a cruz e a ressurreição. Finalizando, eu gostaria de fazer agora as aplicações. Em primeiro lugar, este texto nos ensina que a presença de Cristo, do Cristo ressurreto, ela nos liberta do medo do juízo, do medo da condenação. E a presença dele nos concede alegria, a alegria da comunhão. O apóstolo João nos dá uma aplicação muito clara desta verdade, quando em 1 João 4,18 ele diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Todo crente convertido a Cristo, que crê que ele venceu a morte e ressurgiu, ele tem temor, mas ele não tem medo. Ele se aproxima, ele chega junto ao Pai, ele experimenta grande alegria, porque ele sabe que não há mais nenhuma condenação para ele. Em segundo lugar, meus irmãos, a voz de Cristo, o Cristo ressurreto, é a palavra de Deus que recria todas as coisas. Ele não apenas nos consola à distância nos céus, mas ele está presente conosco. Aquelas mulheres experimentaram sua presença e ele ainda é o Cristo vivo que diz: eis que estou convosco todos os dias. Esta é a certeza que nós temos nesta nova criação, que começa quando Cristo ressurreto encontra aquelas mulheres no caminho. Ele tira do seu coração toda a tristeza, ele renova a esperança e ele lhes apresenta a graça. Ele diz: salve, alegrai-vos. Meus irmãos queridos, nós vivemos em dias muito estranhos na igreja, porque os crentes não têm sido mais alegres. Os crentes têm sido cada vez mais pesarosos, reclamando, lamentando das mesmas dificuldades que afetam o mundano. Ai que o presidente, ai que o governador, ai a violência, ai o furacão. Meus irmãos, Cristo ressuscitou. Estas coisas não podem abater o nosso coração. Estas coisas não devem tirar a nossa alegria. Com isso eu não estou dizendo que você precisa ser um alienado. Não, nós continuamos a trabalhar, nós continuamos a cumprir com os nossos deveres, mas nós temos a certeza que Cristo ressuscitou, que nenhuma destas coisas tem poder contra nós. Nós vivemos neste mundo, mas não somos mais deste mundo. Nós não estamos mais sujeitos à sua corrupção, à sua pecaminosidade. Cristo ressuscitou. Alegre-se, alegre-se. Em terceiro lugar, a verdadeira fé não se contenta apenas em saber. A verdadeira fé adora. Ela se lança aos pés de Cristo em adoração. Por aquelas mulheres terem a certeza do Cristo ressurreto, elas o abraçaram, elas se lançaram aos seus pés, elas o adoraram. É outra coisa também que me causa estranheza. Você viu a maldição que o Salmo 137 traz sobre nós, crentes? Você percebeu que também há uma maldição para nós crentes? Quando o salmista diz no Salmo 137 que ele prefere Jerusalém, isto é, a casa de Deus, às festas, aos folguedos. Você tem adorado a Deus de coração? Você tem aberto sua boca para louvá-lo no culto? Você tem derramado o coração diante dele na semana, mas especialmente no dia do Senhor? Se não, meu querido, você está perdendo o seu tempo aqui. Vá ver o seu jogo de futebol. Vá para o restaurante comer sua comida.
Vá para as suas festas, porque se você não tem mais prazer em Jerusalém do que nas festas dos ímpios, do que nas coisas deste mundo, se você não consegue perceber que um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000, você, no seu coração, não acredita que Jesus ressuscitou. Sinto muito te dizer, mas eu te digo para o seu bem, peça ao Senhor que aquele Cristo que apareceu àquelas mulheres, enquanto elas corriam, que Ele se revele a você. Ele se mostre a você. E aí você verá que não há alegria maior para um crente do que estar aqui, junto a Cristo, porque Ele está conosco. Ele disse, eu ando no meio da igreja, eu ando no meio dos candelabros, Ele está aqui. Você não se apercebeu, mas Ele está aqui. Seu coração não se comoveu, mas Ele está aqui. Talvez você pense que Ele seja um jardineiro, talvez você pense que Ele não esteja aqui, mas Ele ressuscitou e Ele está presente conosco. Está presente. Você se alegra com isso? Meus irmãos, a fé salvadora não é mero conhecimento intelectual de fatos. Crês tu em Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. A fé salvadora não é apenas conhecimento teológico. A fé salvadora não é apenas baseada em um fato, em uma informação da história, mas um chamado à comunhão, à intimidade, ao amor, à reverência que se expressam em adoração. Por isso a Bíblia nos convida com ousadia, nos desembaraçando do pecado, entremos no Santo do Santo Celestial, pelo novo e vivo caminho que foi aberto, pelo sangue daquele que ressuscitou. E por fim, Jesus, ao ser adorado, Ele dá uma comissão às mulheres, e por meio delas a todos os crentes. A igreja não anuncia uma ideologia, a igreja não anuncia uma religião humana, a igreja anuncia uma relação. Reconciliai-vos, pois, com Deus. Cristo ressuscitou, Ele está vivo. E por meio dele, reconciliai-vos, pois, com Deus. Por meio dele, fomos feitos irmãos dele mesmo, do primogênito entre muitos irmãos. Por meio dele, fomos feitos filhos de Deus. Na antiga criação, Deus era meramente o Deus das promessas, o Deus dos patriarcas, o Deus eu sou, o Deus misterioso, mas na nova criação, Ele é o nosso Pai e o Pai de nosso Senhor. Assim como aquelas mulheres foram vocacionadas, nosso chamado é reunir a família de Deus pelo anúncio do Evangelho, levando os homens a verem Cristo ressurreto em nós, em nossa vida. Concluindo, meus irmãos, o encontro daquelas mulheres com Jesus é o primeiro culto, no primeiro domingo da nova criação. Tudo que Adão perdeu, Cristo restituiu. O medo é vencido pela alegria. A distância é vencida pelo encontro. A morte é vencida pela vida. A solidão é vencida pela comunhão. A voz do anjo cede lugar à voz do próprio Filho de Deus. O mediador da antiga criação se cala e o cabeça da nova criação fala: não temais, ide avisar os meus irmãos. Essa é a ordem do rei da nova criação, daquele que reina não a partir do Éden, mas a partir do jardim, do sepulcro que foi aberto. Ele diz a nós também, como aquelas mulheres, para que ouçamos a sua voz, a voz do ressuscitado, para que abracemos os seus pés em adoração e, cheios de alegria santa, saiamos ao mundo proclamando: Ele vive e nós vivemos nele. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, vamos orar.